Trabalhar no Riverside Theatre, no interior de Ohio, sempre me pareceu um emprego fácil. Cinema antigo, público pequeno, sessões vazias durante a semana. Nada de confusão, nada de bagunça. Só eu, o projecionista e aquele prédio velho que rangia como se estivesse sempre reclamando da própria existência. O cinema tinha sido inaugurado em 1947. Reformado algumas vezes, mas nunca o suficiente para esconder a idade. O carpete era escuro para disfarçar manchas antigas. As paredes tinham quadros tortos de filmes clássicos. E o cheiro, sempre o mesmo. Pipoca velha misturada com mofo e algo metálico que eu nunca soube explicar. Meu turno naquela terça-feira começou às 6 da tarde. Dia morto. Chuva fina do lado de fora, rua praticamente vazia. Só uma sessão programada, um relançamento de terror antigo, preto e branco, exibido à meia-noite para meia dúzia de fãs estranhos. Às 23h30, eu já estava contando o caixa, louco para ir embora. Foi quando o sistema da bilheteria apitou. Venda confirmada. Olhei para a tela, achando que fosse bug. Horário, 23h37. Sessão, meia-noite. Sala, 6. Assento, F12. Pagamento, dinheiro. Meu primeiro pensamento foi simples. Alguém entrou e eu não vi. Acontecia às vezes. Mas quando levantei os olhos, o saguão estava completamente vazio. Nenhuma porta abrindo. Nenhum som de passos. Só o zumbido fraco das luzes de emergência. Ignorei. Continuei fechando o caixa. 2 minutos depois, outro alerta surgiu no monitor interno. Sensor de presença ativado, sala 6. Senti um arrepio subir pelas costas. O sensor daquela sala vivia dando problema, mas não àquela hora. Peguei o rádio e chamei o Mike, que estava na cabine de projeção. Mike, entrou alguém agora há pouco? Negativo. Não vi ninguém passar, respondeu, depois de uma pausa estranha. Peguei a lanterna. O corredor que levava às salas parecia mais comprido do que o normal. As luzes fracas piscavam, criando sombras longas que se mexiam conforme eu andava. Cada passo ecoava alto demais. A sala 6 ficava no fundo. Sempre foi a que menos dava público. Empurrei a porta devagar. O filme já estava rodando. O som antigo ecoava pela sala quase vazia. Fileiras e mais fileiras de assentos desertos, até meus olhos baterem no fundo. Assento F12. Ocupado. Uma pessoa estava sentada ali. Imóvel. De costas para mim. Meu coração começou a bater mais rápido. A lanterna iluminava só até a metade da sala. Dei 2 passos para frente. Senhor? Chamei, tentando soar normal. Preciso conferir seu ingresso. Nada. A pessoa não mexeu a cabeça. Não reagiu ao som do filme. Não parecia respirar. O ar ali dentro estava estranho. Frio demais. Um cheiro velho, quase enferrujado, começou a ficar mais forte quanto mais eu avançava. Senhor, repeti, agora com a voz falhando. Foi quando notei algo que fez minha garganta secar. O assento F12 estava marcado com uma fita amarelada, velha, quase descolando. Daquelas usadas para isolar lugares que não deveriam ser usados. Eu conhecia aquela fita. Todos os funcionários conheciam. Ela não era usada havia décadas. Meu corpo travou. A figura se mexeu levemente, só inclinando a cabeça, como se estivesse ouvindo. Não virou. Não falou. Apenas aguardou. Dei um passo para trás. Depois outro. Saí da sala rápido demais, fechando a porta com força. Meu coração parecia querer sair pela boca. Voltei para a bilheteria e puxei o livro de ocorrências antigas, um calhamaço empoeirado que quase ninguém tocava. Folheando desesperado, encontrei uma anotação de 1993. Ocorrência grave durante sessão noturna. Cliente não localizado após encerramento. Sala 6. Assento F12. Sala parcialmente interditada. Engoli seco. Antes que eu pudesse ler mais, o rádio chiou sozinho no balcão. Você tá vendo ele também? A voz do Mike saiu baixa, tremida. Olhei lentamente em direção ao corredor. A porta da sala 6 estava aberta. E a luz lá dentro tinha acabado de apagar. Quando a luz da sala 6 apagou de vez, eu entendi que aquilo não era só um defeito elétrico. O silêncio que tomou o lugar não era natural. Não vinha da ausência de som, mas da sensação de que algo tinha sido desligado no próprio ambiente. O ar ficou pesado, difícil de puxar para os pulmões, como se o cinema inteiro tivesse prendido a respiração. Fiquei parado no corredor por alguns segundos, encarando a porta aberta.
Meu corpo gritava para eu correr, mas a cabeça tentava racionalizar. Sempre tentava. É só um prédio velho, eu repetia mentalmente. É só um cinema. O rádio preso na minha cintura chiou. Cara, a voz do Mike veio baixa demais. A projeção caiu sozinha. Eu não toquei em nada. Juro. Entrei na sala. Cada passo sobre o carpete parecia errado, como se eu estivesse invadindo um lugar que não queria mais gente viva ali dentro. A lanterna iluminava só pequenos trechos das fileiras, criando sombras que pareciam se mover quando eu desviava o olhar. O cheiro estava pior. Mofo, poeira antiga e algo mais, um odor frio, quase metálico, que me fazia arrepiar inteiro. Cheguei ao fundo. O assento F12 estava vazio. Mas não normal. O tecido estava afundado, marcado de um jeito permanente, como se alguém tivesse ficado sentado ali por muito mais tempo do que um corpo humano aguentaria. Passei a mão com cuidado. Estava gelado. Um frio que não combinava com a temperatura da sala. Atrás da poltrona, encostado na parede, encontrei um ingresso antigo, quase desmanchando. Peguei com cuidado, como se pudesse se desfazer entre meus dedos. Sessão da meia-noite. Sala 6. Assento F12. Ano, 1993. Senti um nó subir pela garganta. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar na sala inteira. Quando tentei guardar o ingresso no bolso, ouvi um som atrás de mim. Não era passo. Não era respiração. Era o rangido lento de uma poltrona sendo pressionada. Meu corpo congelou. Não virei de imediato. O medo era tão grande que parecia físico, grudado na pele. Quando finalmente apontei a lanterna para trás, vi apenas fileiras vazias, mas a sensação de presença estava ali, colada nas minhas costas. Foi então que ouvi a voz. Baixa. Próxima. Como se não viesse do ar, mas de dentro da minha cabeça. A sessão ainda não terminou. Saí correndo. Tropecei no corredor, quase caí, bati no balcão da bilheteria e subi as escadas da cabine de projeção aos gritos. Encontrei o Mike encolhido, suando frio, os olhos grudados nos monitores de segurança. Olha, ele sussurrou, sem conseguir levantar a mão. Na tela da câmera da sala 6, algo impossível estava acontecendo. A sala estava lotada. Todas as poltronas ocupadas por silhuetas escuras, imóveis, com a cabeça levemente inclinada em direção à tela apagada. Nenhuma se mexia. Nenhuma respirava. No meio delas, um único espaço vazio. Assento F12. O rádio da cabine ligou sozinho. A estática tomou conta, por trás dela, uma voz antiga, distorcida, saiu arrastada. Falta um. As luzes do cinema inteiro piscaram. Portas se fecharam sozinhas. No monitor, as cabeças das figuras se levantaram ao mesmo tempo e se viraram para a câmera. Para nós. O Mike começou a chorar. Eu só pensei em fugir. Forcei a porta de emergência dos fundos, disparei o alarme e corremos para fora, para a chuva gelada da madrugada. Ninguém apareceu. Nenhuma viatura. Nenhuma ajuda. Na manhã seguinte, o cinema foi fechado temporariamente. Nunca mais abriu. Meses depois, encontrei um fórum antigo falando de um desaparecimento em 1993. Um homem sumiu durante uma sessão da meia-noite. Corpo nunca encontrado. Caso arquivado. A foto anexada me fez perder o ar. Era idêntico a mim. Hoje, eu evito cinemas. Evito salas escuras. Evito lugares onde pessoas se sentam juntas para assistir algo que não responde. Porque eu sei. Algumas sessões não acabam quando o filme termina. Eu trabalhava como segurança noturno no Grand Hollow Cinema, um cinema antigo no interior de Indiana, daqueles prédios que parecem grandes demais para a cidade pequena onde foram construídos. De dia, ele era só um lugar meio esquecido, com cartazes desbotados e sessões vazias. À noite, porém, o prédio mudava. Ficava pesado. Silencioso demais. Meu turno começava sempre depois do fechamento oficial, à 1 da manhã. A rotina era simples: conferir portas, checar alarmes, passar por todas as salas, subir até a cabine de projeção e depois repetir o trajeto até o amanhecer. Eu gostava disso. Gostava do silêncio. Me dava a sensação de que tudo estava sob controle. Naquela quinta-feira, o último filme terminou às 0h40. Um terror moderno qualquer, desses que a gente esquece no dia seguinte. Ajudei os últimos clientes a saírem, esperei a limpeza terminar e acompanhei o projecionista até a saída. Ele desligou os equipamentos na minha frente. Projetores, sistema de som, luzes. Tudo.
Assinou o relatório, deu boa noite e foi embora. À 1h05, eu estava oficialmente sozinho. À 1h10, o cinema parecia morto. Foi às 1h17 que eu ouvi. No começo, achei que fosse coisa da minha cabeça. O prédio sempre fazia barulhos estranhos depois que esfriava. Mas aquele som era diferente. Ritmado. Metálico. Familiar demais. O som do projetor. Parei no meio do corredor, sentindo o arrepio subir lento pela espinha. O barulho vinha abafado, mas claro o suficiente para não deixar dúvida. Meu primeiro impulso foi racionalizar. Algum sistema não desligou direito, pensei. Mesmo assim, o estômago apertou. Fui até a central de controle. Todas as telas marcavam desligado. Nenhuma seção ativa. Nenhum erro no sistema. O silêncio voltou por alguns segundos, até o som reaparecer, agora mais nítido. Sala 3. Peguei a lanterna e comecei a andar. O corredor parecia mais longo do que o normal. As luzes de emergência piscavam em intervalos irregulares, criando sombras que se esticavam nas paredes. O cheiro de pipoca velha misturado com poeira antiga estava mais forte, quase sufocante. Empurrei a porta da sala 3 devagar. As poltronas estavam completamente vazias. Nenhum objeto esquecido. Nenhum sinal de gente. Mesmo assim, a tela estava acesa, iluminando o ambiente com uma luz fria. O filme rodava. Mas não era o filme da noite. A imagem era granulada, antiga, como uma gravação em fita velha. O enquadramento mostrava a própria sala, filmada de um ponto alto, no fundo, exatamente como se alguém tivesse colocado uma câmera ali décadas atrás. Na tela, a sala parecia vazia por alguns segundos, até alguém entrar pelo corredor lateral. Demorei para entender por que meu cérebro se recusava a aceitar. Era eu. Mesmo uniforme. Mesmo jeito de andar. A lanterna na mesma mão. O eu da tela caminhava lentamente entre as fileiras, parava no centro da sala e levantava a cabeça, olhando direto para a câmera. E sorria. Não era um sorriso normal. Era parado. Esticado demais. Como se o rosto estivesse tentando imitar algo humano. Meu corpo reagiu antes da mente. Dei um passo para trás, sentindo o coração acelerar. A lanterna tremia tanto que mal iluminava o chão. A sensação era de estar sendo observado por algo que sabia mais sobre mim do que eu mesmo. Saí da sala rápido e fui até a central de monitoramento. As câmeras mostravam tudo normal. Sala 3 vazia. Tela desligada. Nenhum sinal de projeção. Mas o som do projetor continuava ecoando pelo prédio. Voltei, sentindo um peso estranho no peito. A porta da sala 3 estava aberta outra vez. O filme tinha avançado. Agora mostrava a cabine de projeção. Um homem estava lá dentro, mexendo nos controles com movimentos nervosos, olhando para os lados, como se sentisse que não estava sozinho. A câmera se aproximava lentamente, passo por passo. Antes que o rosto aparecesse, a imagem cortou. No canto inferior da tela, surgiu uma data. Era a data daquela madrugada. E o horário ainda não tinha acontecido. Foi nesse momento que senti algo mudar no ar. Uma pressão estranha, como se o cinema inteiro estivesse atento a mim. Ouvi então, atrás de mim, um som seco, definitivo. Clique. A porta da sala se trancou sozinha. O projetor acelerou, como se estivesse com pressa. E, parado ali, no escuro, eu finalmente entendi. Aquele filme não estava sendo exibido. Ele estava sendo gravado. O clique da porta ecoou pela sala como um ponto final. Puxei a maçaneta com força, mais por instinto do que por esperança. Nada. Trancada. O metal estava frio demais, como se tivesse passado horas no gelo. Respirei fundo, tentando manter a cabeça no lugar. É só uma falha elétrica, eu repetia, mas nem eu acreditava nisso. Atrás de mim, o projetor acelerava. O som da fita rodando ficou mais agudo, mais urgente. A tela iluminava a sala com aquela luz tremida, velha, jogando sombras distorcidas nas paredes. Era impossível não olhar. O filme continuava. Agora, a imagem mostrava exatamente onde eu estava. A sala 3, vista de cima. Eu aparecia em pé perto da porta, mexendo na maçaneta, claramente desesperado. Só que meus movimentos na tela estavam adiantados. O eu do filme fazia coisas que eu ainda não tinha feito. Na gravação, eu largava a porta, passava a mão no rosto e caminhava lentamente em direção à tela. Meu corpo travou. Não, murmurei, mais para mim mesmo do que para qualquer coisa ali. O ar ficou pesado, difícil de puxar. Cada respiração parecia errada,
como se o ambiente não quisesse mais oxigênio humano ali dentro. Dei alguns passos para trás, tentando me afastar da tela, mas o som do projetor parecia me empurrar para frente. No filme, eu parava no centro da sala. Na vida real, minhas pernas começaram a andar sozinhas. Era como se o chão estivesse inclinado, me puxando. Cada passo exigia um esforço absurdo para ser freado. Meu coração batia tão forte que eu sentia nos ouvidos. O cheiro de poeira velha e mofo ficou mais intenso, misturado com aquele mesmo odor metálico que eu já tinha sentido antes. Na tela, o eu levantava a cabeça e olhava direto para a câmera. Na vida real, algo atrás da tela se mexeu. Não foi um movimento claro. Foi uma sombra mais escura do que o escuro, deslocando-se lentamente por trás da imagem projetada. A tela ondulou, como se fosse feita de tecido. Senti um arrepio atravessar meu corpo inteiro. O rádio preso na minha cintura chiou sozinho. Você chegou até aqui, disse uma voz antiga, distorcida, misturada com estática. Sempre chega. Tapei os ouvidos, mas a voz não vinha do som. Vinha de dentro. Imagens começaram a invadir minha cabeça. Pessoas sentadas em poltronas, imóveis, olhos abertos demais, assistindo ao nada. Sessões vazias que nunca terminavam. Gente que entrou no cinema achando que ia sair 2 horas depois. No filme, eu sentava numa poltrona da fileira do meio. Na vida real, minhas pernas dobraram. Caí no assento com força, como se ele estivesse esperando por mim. O tecido estava gelado. Familiar demais. Tentei me levantar, mas o corpo não respondia. A sensação era de que mãos invisíveis me pressionavam contra a poltrona. A tela escureceu por um segundo. Quando voltou, o enquadramento era outro. Mostrava o saguão do cinema, vazio, luzes apagadas, portas trancadas. Um relógio na parede marcava o horário, 1h47. O mesmo horário que eu lembrava de ter visto quando comecei minha ronda. A voz voltou, mais próxima. O filme precisa continuar, disse ela. Alguém sempre fica até o final. As luzes da sala apagaram completamente. Só a tela continuava acesa. Senti um frio profundo subir pelos braços, pelo peito, até a garganta. O som do projetor desacelerou, e então parou. Silêncio. Por alguns segundos, achei que tudo tinha acabado. Então a tela acendeu de novo. A imagem mostrava a sala 3 vazia. Poltronas alinhadas. Nenhum sinal de mim. No canto inferior, surgiu um texto simples. Sessão encerrada. A porta destrancou com um estalo. Não lembro exatamente como consegui sair dali. Só sei que acordei do lado de fora do cinema, sentado na calçada, com o sol começando a nascer. As portas estavam abertas, como se nada tivesse acontecido. O gerente chegou minutos depois, confuso, dizendo que o sistema tinha registrado tudo normal durante a madrugada. Eu pedi demissão naquele mesmo dia. Hoje, meses depois, às vezes passo em frente ao Grand Hollow Cinema. Ele continua funcionando. Cartazes novos, sessões lotadas. Ninguém parece notar quando, depois do fechamento, uma das salas permanece levemente iluminada. Mas eu noto. Porque em noites muito silenciosas, quando passo perto demais, ainda dá para ouvir o som distante de um projetor rodando sozinho. Eu trabalhava no turno noturno do Redwood Plaza Cinema, um cinema antigo no interior da Califórnia, daqueles que parecem presos em outra época. A fachada tinha luzes fracas demais, os cartazes eram sempre reaproveitados e o carpete interno guardava um cheiro constante de umidade e pipoca fria. De dia, o lugar parecia só velho. À noite, parecia atento. Sábado era o único dia em que o cinema realmente enchia. A sessão da meia-noite, então, sempre dava casa cheia. Filme de terror novo, promoção, gente querendo susto barato. Naquela noite específica, o movimento estava acima do normal. Às 23h30, o saguão já estava barulhento, com filas grandes na lanchonete e grupos falando alto demais. Às 23h45, conferi o sistema da bilheteria pela última vez antes de fechar. Sessão esgotada. Sala 4 completamente lotada. Nenhum assento livre. Comecei a fechar o caixa às 23h55. Estava limpando o balcão, já no automático, quando o monitor apitou alto, aquele som seco que anuncia uma nova venda. Venda confirmada. Fiquei parado, encarando a tela por alguns segundos, esperando aparecer a mensagem de erro. Mas não apareceu. Sessão, 0 hora. Sala, 4. Assento, H17. Forma de pagamento, dinheiro.
Meu primeiro instinto foi olhar para a frente da bilheteria. Não tinha ninguém ali. Nenhuma mão estendida, nenhuma nota sobre o balcão, nenhuma voz pedindo ingresso. O saguão estava cheio, sim, mas todo mundo já caminhava em direção às salas. Tentei cancelar a venda. O sistema demorou a responder, travou por alguns segundos, a tela piscou, e então voltou ao normal, como se aquela venda sempre tivesse feito parte do total. Ignorei. Ou tentei ignorar. O tipo de coisa que você guarda no fundo da cabeça para não pensar demais. As luzes da sala 4 se apagaram. O filme começou. O som alto invadiu o saguão e logo se transformou naquele ruído abafado típico de cinema cheio. Segui minha rotina. Ajudei na lanchonete, recolhi lixo, destranquei um banheiro, conferi portas de emergência. Mesmo ocupado, a sensação estranha não ia embora. De tempos em tempos, eu pensava naquele assento extra. H17. Sempre o mesmo número voltando à mente. À 1h52, o filme terminou. Me posicionei perto da porta da sala 4 para ajudar na saída. As pessoas começaram a sair comentando cenas, reclamando do final, rindo. Eu contava mentalmente, hábito antigo de quem trabalha ali há tempo demais. Uma por uma, todas saíram. Quando a última pessoa passou por mim, senti algo errado. Não foi silêncio. Foi a impressão clara de que a sala ainda não estava vazia. Entrei. O ambiente parecia diferente sem o público. O ar estava mais frio, mais parado. Copos jogados, pipoca espalhada, poltronas bagunçadas. Caminhei devagar entre as fileiras, sentindo uma pressão estranha no peito, como se estivesse entrando em um lugar que não queria mais testemunhas. Foi no fundo da sala que vi. Assento H17 ocupado. Uma pessoa estava sentada ali. Reta demais. Parada demais. Olhando fixamente para a tela apagada, como se o filme ainda estivesse passando só para ela. Senhor? Chamei, tentando manter a voz firme. A sessão acabou. Nenhuma reação. Aproximei alguns passos. O cheiro mudou. Não era mais pipoca ou refrigerante derramado. Era cheiro de poeira antiga, coisa fechada há muito tempo. Senhor, preciso que se retire, repeti, agora com a garganta seca. A figura se mexeu lentamente. Não virou o rosto. Apenas levantou o braço e estendeu algo na minha direção. Um ingresso. Peguei quase no reflexo. O papel era grosso, amarelado, com as bordas gastas, diferente de qualquer ingresso atual. Quando li, senti um frio atravessar o corpo inteiro. Sessão da meia-noite. Sala 4. Assento H17. Data, 1978. Meu cérebro tentou rejeitar aquilo. Isso não é válido, murmurei. Quando levantei os olhos, a poltrona estava vazia. Não ouvi passos. Não ouvi porta. A pessoa simplesmente não estava mais ali. Saí da sala rápido demais, com o coração disparado, e fui direto ao computador do gerente. Acessei arquivos antigos, jornais digitalizados, registros esquecidos. Depois de alguns minutos, encontrei a notícia. Homem desaparece durante sessão da meia-noite no Redwood Plaza Cinema. Último local visto, sala 4, assento H17. O corpo nunca foi encontrado. Ano, 1978. Foi então que ouvi, atrás de mim, o som que fez meu estômago afundar. O apito da bilheteria. Olhei para o monitor. Venda confirmada. Sessão da meia-noite. Sala 4. Assento H17. O cinema estava fechado. E alguém ainda estava comprando ingresso. Eu fiquei parado encarando o monitor por tempo demais. O apito ainda ecoava na minha cabeça, mesmo depois de cessar. O cinema estava oficialmente fechado, portas trancadas, luzes externas apagadas. Ainda assim, o sistema registrava outra venda para a sessão da meia-noite. Sala 4. Assento H17. Meu primeiro impulso foi desligar o computador e ir embora. Simples assim. Fingir que nada daquilo tinha acontecido. Mas algo me impedia de sair. Uma sensação ruim, quase física, como se eu estivesse abandonando alguém, ou deixando algo solto ali dentro. Peguei o ingresso antigo que ainda estava na minha mão. O papel parecia mais frio agora. Passei o dedo sobre a data de 1978 e senti um leve arrepio, como um formigamento subindo pelo braço. Guardei no bolso do uniforme e respirei fundo. É só um prédio velho, falei para mim mesmo, em voz baixa. Peguei o molho de chaves e caminhei até o corredor das salas. O silêncio ali dentro era diferente do silêncio comum da madrugada. Era pesado. Cada passo ecoava demais.
As luzes de emergência projetavam sombras longas nas paredes, distorcendo os cartazes antigos de filmes que ninguém mais lembrava. Quando cheguei em frente à sala 4, parei. A porta estava entreaberta. Eu tinha certeza absoluta de que tinha fechado. Tinha conferido 2 vezes, como sempre fazia. Mesmo assim, ali estava ela, aberta o suficiente para deixar escapar um filete de escuridão ainda mais profunda. Empurrei a porta devagar. O ar frio me atingiu de uma vez. Não era o ar-condicionado. Era um frio morto, parado, que parecia não circular. A sala estava mergulhada na penumbra, iluminada apenas pela luz fraca da saída de emergência perto da tela. E a tela estava ligada. Não passava nenhum filme. Não havia imagens definidas. Apenas um brilho fraco, tremido, como uma gravação antiga pausada. Entrei mais um pouco, sentindo o coração bater no ouvido. O cheiro de poeira velha voltou, mais forte. Desci pelo corredor central, tentando não fazer barulho, mesmo sabendo que não fazia sentido. Então ouvi um som baixo, quase imperceptível. Respiração. Parada no fundo da sala, na fileira H, alguém estava sentado novamente. Assento H17. Isso não é possível, sussurrei. A figura estava mais nítida agora. Um homem. Roupas antigas demais para parecer fantasia. O corpo rígido, mãos apoiadas nas pernas, cabeça levemente inclinada para cima, como se assistisse a algo que só ele conseguia ver na tela. A sessão acabou, falei, com a voz falhando. O cinema fechou. A respiração dele ficou mais audível. Então ele falou. Ainda não terminou. A voz era baixa, arrastada, como se tivesse esquecido como usar a garganta. Meus pés travaram no chão. Tentei responder, mas nenhuma palavra saiu. A tela começou a mudar. Imagens granuladas surgiram, tremidas, em preto e branco. Reconheci o saguão. Reconheci a bilheteria. Reconheci eu mesmo. Era eu, no início do turno, abrindo o cinema naquela noite. Cada movimento idêntico. Cada gesto repetido com um atraso estranho, como um reflexo quebrado. O filme nunca termina para quem fica, disse o homem, ainda sem me olhar. A imagem na tela avançou. Mostrava a sala 4 em 1978. Pessoas sentadas, rindo, comendo pipoca. A câmera se aproximava lentamente do fundo da sala. Do assento H17. Você viu? Ele continuou. Agora faz parte. Senti algo gelado tocar meu bolso. Tremendo, puxei o ingresso antigo. A data havia mudado. Não era mais 1978. Era a data daquela noite. Não, murmurei. Isso não é real. O homem finalmente virou o rosto. O rosto estava errado. Pálido demais. Os olhos fundos, parados, como de alguém que passou tempo demais olhando para a luz de uma tela. Um sorriso fraco se formou. Foi o que eu pensei também. As luzes da sala se apagaram de uma vez. A tela ficou completamente preta. Senti algo atrás de mim, muito perto, tão perto que pude sentir uma presença pressionando o ar. Quando as luzes de emergência voltaram, eu estava sozinho. A sala 4 estava vazia. Corri para fora, tranquei a porta com força e fui direto embora naquela noite, sem conferir mais nada. Não dormi. Não voltei no dia seguinte. Pedi demissão por mensagem. Uma semana depois, recebi um e-mail automático do cinema. Assunto: sessão da meia-noite, confirmação de venda. Sala 4. Assento H17. Data: próximo sábado. E dessa vez, o ingresso estava no meu nome.